Alô, galerinha, tudo bem? Eu tô aqui olhando pra minha aliança de casamento. Ela é de ouro 18 quilates. E como é formado o ouro 18 quilates? Ai, professora Amanda, ele é formado de ouro. Mas ele é formado tão somente de ouro? Não, ele não é. Ele é formado por uma liga metálica. E as ligas metálicas são formadas por ligações metálicas. E nós vamos falar sobre isso hoje. O ouro 18 quilates, por exemplo, ele é formado 75% de ouro e 25% por outros metais, que pode ser o cobre e a prata, por exemplo. Tá, e como é formada então a ligação metálica? Como eu acabei de falar, a ligação metálica ela é formada pela união ou ligação de metais, ou metais iguais ou metais diferentes, tá, pessoal? E como que isso se dá? Esse tipo de ligação, ele não segue a regra do octeto, ele segue um outro tipo de regra. Essa regra é chamada de mar de elétrons. Antigamente, na minha época de adolescência, que não faz muito tempo, ela era chamada de nuvem eletrônica. Mas hoje faz-se uma analogia com a palavra mar de elétrons. E por que mar de elétrons? Quando esses átomos desses metais se unem, eles se tornam cátions metálicos. E por que cátions? Cátion, professora, não é quando o átomo perde elétrons? Sim, é como se esses metais perdessem esses elétrons, mas eles não saem de perto desses metais. Eles se tornam cátions, mas esses elétrons ficam ao redor desses cátions, desses metais, ao redor deles, como se esses cátions estivessem mergulhados nesse mar de elétrons. Vocês vão ver aqui essa imagem, é como se esses metais estivessem, sim, mergulhados nesse mar desses elétrons, que formaram esses cátions pela perda desses elétrons. Por isso chama-se mar de elétrons, esse tipo de ligação. Pessoal, e por conta desses elétrons ficarem envolvendo esses cátions desses metais, que os metais têm propriedades tão características de metais. Uma delas é esse brilho tão característico. Quanto mais você pule, o metal, mais os elétrons vão para a superfície desse metal, fazendo com que ele brilhe mais. Então, o brilho característico tem tudo a ver com os elétrons na superfície dos átomos dos metais, dos cátions, dos metais, dos átomos dos metais. Outra característica muito importante da propriedade, outra propriedade muito importante dos metais é que eles conduzem corrente elétrica. E como que se dá essa condução de corrente elétrica? Se nós aplicarmos qualquer DDP, diferença de potencial, em um metal, os elétrons vão se movimentar para um sentido, conduzindo corrente elétrica. E isso acontece, nós sabemos disso. Por exemplo, qual é o tipo de metal usado na produção de fios condutores? O cobre é muito utilizado na produção de fios condutores de corrente elétrica, que é o metal, Outra propriedade muito importante dos metais. Que tipo de material é utilizado na produção de panelas? Metais, cada vez metais mais sofisticados, formando ligas metálicas mais sofisticadas, unindo metais com a metais para formar metais e ligas metálicas cada vez mais sofisticadas. Então, como eu disse no vídeo anterior, cada tipo de ligação me dá propriedades de compostos diferentes e distintos. Um beijo para vocês e até a próxima!